Oi, pessoal. Meu nome é Maria Clara Lopes, eu sou a Maria Clara que não para. Sou uma agente de transformação evolutiva de pessoas e organizações para versões melhores de si mesmas. Eu cumpro essa missão de muitos jeitos, inclusive como jornalista, produtora de conteúdo e facilitadora de diálogos. Eu tenho um compromisso pessoal em promover diálogos reais, baseados na diversidade de ideias, na informação real e na colaboração assertiva e gentil, mas sem pudor e mimimi, né? Que também tudo tem limite, não dá para ser só bacanão. E é com essa vibe que eu idealizei esse podcast, o Conversas Desafiadas. Ele tem uma inspiração nas conversas fiadas, que eram rodas de conversa das mulheres que ficavam cardando lã e fazendo os tecidos e os fios, mas que era também uma roda de cuidado, de escuta e de troca de percepções sobre o mundo. E isso me inspirou demais. E assim, o nome não vai negar a intenção. O Desafiada, o desafio ficou junto com o Fiada, não à toa, porque nesse podcast você vai encontrar, a cada programa, um debate franco e aberto sobre temas diversos. Eu e os meus convidados teremos diálogos que desafiam obviedades, a superficialidade e trazem informação, conhecimento, acolhimento, compartilhamento e bom humor. Um montão de coisa, né? Prometo não poupar perguntas e você também pode contribuir nos enviando questões para nos desafiar. Topa? Fale com a gente por e-mail conversas.desafiadas@gmail.com ou pelo WhatsApp. O número é 011 99132 6001. Você também pode acompanhar e interagir com o Conversas pelas redes sociais. Estamos no Instagram, no perfil @conversas.desafiadas e no Twitter, no perfil @desa_fiadas. Vou repetir, @desa_fiadas. Você também ouve esse podcast no YouTube e no Spotify. Siga também a gente no Anchor FM. Vamos lá? E para este primeiro episódio, quem está comigo é uma amiga muito querida, que considero inclusive mentora para assuntos de família, organização e aprendizagem. A neuropsicóloga, psicopedagoga, professora e coach, e são muitos master coaches que eu nem sei dizer direito quais são. Ela que vai dizer é a Carla Bevenzes Rodrigues, e esse Bevenzes sempre me enrola a língua aqui, Carlinha. A gente vai falar sobre alguns dos temas que com certeza preocupam cada vez mais as famílias, ainda mais nesses tempos de pandemia. Mas não é só. Carla, seja muito bem-vinda. Olá, Maria Clara. Muito obrigada pelo convite, primeiro, de abrir esse projeto teu, que eu acho importantíssimo. Eu não tenho nenhuma dúvida de que vai ser um grande sucesso, tá? E eu fico muito honrada de ter sido convidada a abrir esse projeto, tá bom? Agradeço também a oportunidade de estar aqui e a gente poder bater esse papo, né? Com questões que são cruciais e principalmente nesse momento. A gente está passando um momento complexo, não só na saúde de modo geral, né, a saúde planetária, mas nos nossos micro-universos, que são as nossas famílias. Então, eu acho que a gente tem muito papo para rolar aí, né? Bom, com certeza. Isso, a gente fica até amanhã conversando fácil, né? A gente vai ter um pouco mais de foco. Eu te apresentei bem genericamente, né? Eu queria que você falasse um pouco mais de você, da tua essência, o que te motiva, quem é você de fato, Carlinha? Então, assim, o negócio de apresentar é engraçado, né? Que as pessoas sempre começam a gente pelos nossos títulos, né? Então, enfim, esses você já falou todos. Vou falar um pouquinho de quem sou eu, na essência, né? Na vida, na real, né? Uhum. E aí, o que eu fiz com esses títulos todos e por que eles fazem parte da minha vida, né? Uhum. Hoje eu sou casada, tenho 2 filhos de 31 e 21 que moram longe de mim, em São Paulo e a de 21 em Porto, mas eu comecei a minha carreira, na verdade, sou carioca, hoje eu moro em Curitiba. A minha carreira começou com um curso de letras, porque eu sou apaixonada, sempre fui apaixonada por histórias.
E aí essas histórias, elas foram se desenrolando para pessoas, né? Então, assim, eu adoro pessoas e adoro histórias de pessoas. E aí eu fui me encantando sempre me encantei muito pela literatura e resolvi ensinar a ler e escrever, porque eu acho que ler é o maior ato libertador que uma pessoa pode ter. E ainda mais hoje em dia, né, que a gente tem acesso a uma série de informações. Eu acho que ler com competência, eu gosto de escrever isso, porque não é todo mundo que lê com competência, né? Leitura é a libertação, leitura é poder. Então eu resolvi ensinar a ler e escrever. E ensinando a ler e escrever, eu fui aprofundando minhas perguntas. Fiz o mestrado em comunicação e linguística e me aprofundei na pesquisa de como se ensina e como se aprende a ler e escrever. E aí daí eu fui fazer psicopedagogia, porque eu queria entender melhor como se ensinava e como se aprendia, porque a grande questão para mim não é você ensinar, é como se aprende, tá? Foi ficando mais forte isso e eu fui fazer neuropsicologia porque eu queria entender, então, aquele que é o responsável por toda a nossa gerência de vida, que é o cérebro, né? Eu queria estudar o cérebro. E hoje eu me debato com essa questão de que, sim, as pessoas que ensinam, como os professores, eles não têm esse conhecimento, que seria fundamental para a gente ensinar melhor e ter maior eficiência na aprendizagem das pessoas. Então, eu fui fazer neuropsicologia e fui atender. Já estava atendendo em consultório, passei a atender então as famílias, a fazer orientação familiar e fui percebendo essa necessidade de colocar a família em ação, né? Não só na questão da psicologia, mas na ação do cotidiano. Me faltavam instrumentos para motivação desse pai, dessa mãe se envolver com essa aprendizagem, me faltava instrumento para colocar em ação alguns questionamentos, e aí eu fui descobrindo que, assim, ensinar um filho, compartilhar o desenvolvimento de um filho é a grande chance que a gente tem de se rever como pessoa. Quando você está ensinando um filho, você está mexendo com a tua criança também, que a gente não conhece, que a gente deixou para lá. E aí eu fui me envolvendo no desenvolvimento pessoal, já na fase adulta, quer dizer, eu trabalhei com crianças, adolescentes, adultos, sou professora dentro das universidades, então estou acostumada a trabalhar com adulto, mas eu queria me envolver com a vida, com a praticidade, com o dia a dia, e aí eu estou nesse movimento de reunir todo esse meu conhecimento, ajudando e ensinando famílias a viverem melhor, mais felizes, mais equilibradas, pelo autoconhecimento, pela inteligência emocional, pela organização do seu dia a dia, que tem a ver com a sua organização interna, e por aí vai. Aí estou eu aqui com a Maria Clara, né? Eu sou testemunha dessa tua dedicação. Você me ajuda muito, com muitas dicas importantes. A gente teve, só o pessoal não sabe, mas a gente se encontrou fazendo uma formação e deu um match aqui, né? Deu uma formação similar. Eu acho que foi por isso que a gente foi para lá, inclusive, para se conhecer. Exatamente. Você sabe que quando você falou de que ensinar um filho é uma chance de se rever como pessoa, me trouxe muito a minha vivência. Eu com o Fê, que hoje está com 12, e a Lorena, que está com 8, eu resgatei, convivendo com o Felipe, e assim, o Felipe não é segredo para ninguém, o Felipe tem déficit de atenção, ele é um TDAH desde os 6 anos que a gente diagnosticou. E foi um desafio enorme para mim, porque ele tem algumas coisas que não estão no protocolo ou no livro, né? O Felipe tem uma disfunção de integração sensorial muito acentuada, e isso não está no protocolo do TDAH. Então,
mesmo tendo lido muito sobre... Eu, jornalista, né? Eu gosto de ler, eu gosto de entender tudo. Fui correr atrás, né? Que esse menino ia, a escola pediu, a gente seguiu tudo isso. E na medida em que eu ia pesquisando e aprendendo, eu falava, cara, esse menino, eu tenho muito desse menino. E eu sempre falando no começo, eu falava assim, é culpa do Júlio. Veio do Júlio, é genético, veio do Júlio. Não, era meu. Eu cheguei a rever, e isso para mim foi muito bom, porque eu trouxe um nível de identidade para mim muito importante, né? Uhum. Essa questão do TDAH é uma das suas especialidades, né? Sim. Atendendo na psicopedagogia, foi algo que me fez, inclusive, ir para a neuropsicologia, foi querer entender melhor como ensinar ao TDAH de forma mais eficiente, né? E aí voltei todo o meu foco para isso, para o TDAH e para a dislexia, que são hoje no DSM-5, que é um manual, né, dos transtornos mentais. A gente tem o TDAH e o transtorno de aprendizagem, como a dislexia, por exemplo, nos transtornos neurobiológicos. Então, assim, hoje, transtornos de aprendizagem é uma questão que... por isso que eu digo que eu acho que a formação do professor ainda está muito aquém disso, é uma questão de saúde, entende? Uhum. Então, assim, educação e saúde, hoje, para mim, eu não consigo discutir educação sem saúde. Certo. Porque uma é parte da outra, porque nós somos seres holísticos. Então, assim, eu não posso mais entender o ser humano fora do biopsicossocial e espiritual. Você pode aprofundar mais essa questão do holístico, só para explicar um pouco melhor? O holístico é o seguinte, eu sou um ser comandado por um sistema cerebral, né? Que, por mais que a gente tenha estudado, a gente ainda não tem ele claro, ele é um mistério ainda muito grande para a gente, mas hoje a gente sabe muita coisa, a gente sabe que, cara, ele é tudo. E como você pode cuidar desse sistema? Então, nós somos um sistema biológico, nós somos um sistema psicológico, emocional, físico e espiritual. Está tudo aqui dentro do nosso cérebro. Tem regiões aqui dentro capazes de me explicar isso. É porque a gente está em áudio, assim, eu sempre gosto de falar com o meu cérebrozinho. Eu tenho um cérebrozinho onde eu explico onde estão as coisas, né? Então, assim, nós somos emoções, pensamentos e comportamentos. Eu não posso compartimentar isso. Tudo junto e misturado. Isso. Tudo junto e misturado, é isso? Sim, tudo junto e misturado, entendeu? Quer dizer, nós temos áreas cerebrais que são responsáveis por algumas situações desse sistema, mas hoje a gente sabe, né, que elas não são exclusivas. Daí a neuroplasticidade, quer dizer, se eu sofrer um dano qualquer numa determinada área, eu tenho outras áreas que eu posso utilizar como recurso para compensar alguma coisa. Então, isso é algo, para mim, eu vibro, né? Entendeu? Porque, assim, é dar ao ser humano a capacidade de se rever o tempo todo. É dar ao ser humano aquela capacidade de, cara, nada está posto, tudo está para ser feito e eu tenho essa capacidade. Que habilidades eu tenho para fazer isso? E as que eu não tenho, onde é que eu vou procurar? Né? Então, assim, eu tenho uma máquina que me possibilita. Eu uso máquina eu quero ficar bem claro assim, não é uma máquina, assim, é um sistema, né? E que as emoções também estão lá dentro, né? Nós temos a amígdala, o hipotálamo, que está lá dizendo para mim assim, ó, isso aqui é assim, ó, vou sentir isso aqui, ó, tu tá pensando isso, então toma esse sentimento. Sabe aquele filme Divertidamente? Sim, eu amo. É aquilo, entendeu? Então, assim, conhecer aquilo
como é que ele funciona, me dá um poder de gerenciar meus recursos. É isso que eu acredito. E o espiritual vai junto também? Olha, essa é uma polêmica, né? Porque eu tenho dito, desde o ano passado, que eu aprofundei mais alguns estudos da... Bom, a questão religiosa e espiritual, ela é diferente, né? Eu não estou falando de religião, estou falando de espiritualidade. Nós temos dentro de nós a busca da essencialidade. Nós temos dentro de nós isso. Meu sistema aqui dentro busca isso. Por isso que a gente é individual, por isso que a gente tem as nossas características. Nós já temos isso. Tem uma essência aí dentro, né? Me aproximar da espiritualidade me aproxima dessa essência, me aproxima de mim mesma. Quanto mais eu me aproximo de mim mesma, e aí isso sim é um estudo que eu estou fazendo, e as pessoas já estão nesse caminho há algum tempo, isso não é novidade, de que a espiritualidade e a ciência estão sendo estudadas como complementação. Assim, quanto mais eu estudo cientificamente o cérebro, mais eu me aproximo da espiritualidade ou da necessidade que o ser humano tem de algumas respostas que são dadas pela espiritualidade. Mas isso aí é um outro papo para outro dia. Eu ia falar. Complexo. Não, e eu já ia falar que daqui a pouco, vamos mudar a pauta, que a nossa pauta era TDAH. Mas estou achando que falar de propósito... Tô achando que falar de propósito já está começando a ficar legal. Então, assim, eu acho que, para mim, tudo parte daí, sabe? Do autoentendimento para você ir buscando os teus caminhos. Mas, voltando à questão do TDAH, que você estava falando, eu acho importante a gente falar sobre isso, Maria Clara, pelo seguinte... A gente está vivendo um momento muito interessante, não esse ano, mas assim, de 3 anos para cá, de que todo mundo fala tudo, né? Todo mundo pode falar sobre tudo, todo mundo agora é educador, todo mundo agora é professor, todo mundo agora entende de TDAH, todo mundo entende de depressão, de ansiedade. Coisa louca. É uma fartura. Que não falta opinião. Eu acho uma fartura. E... tem, inclusive, pessoas que dizem que TDAH é um mito, né? Só quem TDAH não tem em casa que é sabe. falta de limite, que TDAH é falta de limite, que TDAH é criança que não tem o que devia ter, enfim, um monte de coisa. E aí, isso para mim, e aí assim, a gente pode falar as coisas aqui, né? Para falar. Corta. Conversa, você corta, tá bom? Conversa eu acho aberta. Para falar. Você corta, tá? Eu acho de um analfabetismo científico absoluto. Quem diz uma coisa dessa? Por quê? Porque o TDAH, ele não é do século XX, né? Ele foi descoberto em 1800 e pouco, certo? Nossa. Uhum. Nós temos, inclusive, poemas sobre crianças com essas características. Claro que ele não tinha esse nome, tá certo? Eu estou falando de pesquisa científica que vem trabalhando e catalogando, certo? Uhum. Sintomas e comportamentos, né? Isso é científico. Uhum. E que a gente hoje chega a um requinte, ainda não chegamos no requinte máximo, que seria a neuroimagem, mas já estamos no caminho, já conseguimos algumas. Nós não temos como duvidar do TDAH. Só quem não sabe sobre desenvolvimento humano é capaz de falar uma coisa dessa. Porque se eu chegar numa sala de aula de um maternal ou maternal 1 ou 2, que agora tem várias... Uhum. Se eu chegar numa sala de aula... uma educação infantil. Se eu chegar numa sala de 3, 4, 5 anos de idade e eu olhar as crianças, eu sou capaz de dizer, olha, aquela ali tem uma tendência, se quiser, vai fazer um exame. Aquela ali é ativa. Aquela ali é falta de limite. Aquela ali é agitada. São comportamentos completamente diferentes.
o comportamento do TDAH, de uma criança com o transtorno de déficit de atenção e ou hiperatividade e impulsividade, depois eu explico esse e ou, é completamente diferente socialmente, completamente diferente. É algo que quem estuda salta aos olhos. E eu não estou falando de dar diagnóstico ao olhar, tá? Claro. Isso é outra questão que eu acho séria, que eu gostaria de falar, que a gente tem que tomar cuidado com essa questão do rótulo. Tem gente que está usando o TDAH como uma coisa, porque eu sou TDAH, então vem um monte de desculpinha. Gente, não é nada disso. Não é para rotular a criança, é para entender o seu funcionamento. É para isso que servem os diagnósticos. Bacana. Então, assim, o TDAH tem um funcionamento cerebral diferente da maioria das pessoas. É disso que se trata. E saber isso favorece o quê? Favorece eu saber como que eu vou lidar com essa pessoa. Favorece como ela aprende. Favorece o que eu posso dar de recurso para ela se autoconhecer e gerenciar o seu próprio funcionamento. Lá na frente, quando for adulta. Então, eu fico muito com o pé atrás com essa coisa, fulano é TDAH. Tá, quem disse? A primeira pergunta que eu faço é essa. Quem disse que seu filho é TDAH? Cansei de receber isso no consultório. Ai, doutora, pelo amor de Deus, meu filho é TDAH. Quem disse? É a professora. Então, começamos a história daí. Olha só, quem dá diagnóstico é médico. Ponto 1. Diagnóstico de TDAH, que eu acho que era uma coisa curiosa, né? As pessoas têm, como é que a gente sabe que meu filho tem TDAH, né? Então, primeira coisa, assim, primeiro, o que é o TDAH, né? Na verdade, é um grupo de condições no período do desenvolvimento. Então, ele se apresenta muito antes da criança entrar na escola. Você concorda que você já via coisas no Fê antes de entrar para a escola? Em bebê. Sono complicado, não é isso? Não, eu e ele, né? Tenho que falar até por mim. Eu e ele, a gente é noturno, a gente só capota, porque a gente não consegue parar o cérebro. Exatamente. Então, assim, é um transtorno neurobiológico. Então, ninguém fica TDAH. De repente, fiquei TDAH. Gente, não existe fiquei TDAH. Você nasce TDAH, certo? Você fica diabético. Você fica com pressão alta, mas você não fica com TDAH. Você nasce TDAH, entendeu? Você nasce com Você não vai desenvolver TDAH. Não. Você faz... O seu funcionamento, ele vai ser de acordo... Né? O seu desenvolvimento será de acordo com este funcionamento. Entende por que eu gosto de falar do funcionamento? Sim. Então, assim, o cara funciona diferente, gente. É só isso, sabe? Então, assim, o desenvolvimento dele vai ser de acordo com esse funcionamento. Então, a primeira coisa é essa. É um déficit no desenvolvimento e que acarreta prejuízo. Que prejuízo? Prejuízo pessoal, prejuízo acadêmico, lá na frente prejuízo profissional. Então, não é um mito, não é uma falta de limite. Falta de limite prejudica uma série de coisas? Sim, mas não diz respeito ao funcionamento do sujeito. Então, o TDAH, na verdade, é isso. Eles variam, essas limitações, esse modo de funcionar é variável. Um TDAH não é igual ao outro, tá? Um funcionamento, digamos assim, uma resposta de um TDAH não é igual ao outro. Por isso que a gente tem tantas diferenças nas medicações. Não é fácil encontrar uma medicação adequada no início. Os pais precisam saber disso também. Eu acho que os pais são pouco preparados para a medicação. E depois a gente pode falar melhor disso. Mas, assim, o que eu acho importante, assim, se eu tivesse que ficar uma mensagem desse nosso encontro para os pais, é que
o TDAH, o portador desse transtorno de déficit de atenção e ou hiperatividade, ele é um sujeito que tem as suas competências possíveis, mas o seu funcionamento é diferente. Então, assim, para ele usar todos os recursos que ele tem, cognitivos, e eles têm, é preciso que seja ofertado a ele condições para esse funcionamento ser a favor dele, não contra ele. E como faz? E é aí, pois é. E aí é que eu acho que o conhecimento é um serviço. Uhum. A ignorância não, mas o conhecimento é que vai te levar à felicidade. Eu tenho isso para mim. Eu não acredito que a ignorância seja um estado de felicidade, embora algumas pessoas vivam muito felizes com a ignorância. Eu acho que o que vai me levar para a felicidade é o conhecimento. Quer dizer, como você vai lidar da melhor forma com o seu filho sabendo as condições que ele tem, ao invés de ficar querendo que ele seja uma coisa que ele não é, certo? Ou que ele, naquele momento, não pode ser. Uhum. Então, isso é um estado de felicidade para mim. Tá? É você conhecer como esse sujeito funciona e como você vai interagir com ele, levando ele ao seu desenvolvimento pleno. Tá? Então, assim, é difícil, mas hoje você tem vários recursos, né? Temos limitações sociais também para isso? Temos. A escola é uma delas. A escola não sabe, ainda não está preparada para lidar com o sujeito que tem uma diferenciação do senso comum. Uhum. Seja ela qual for. Não só o TDAH. Quer dizer, eles só gostam de gente quadradinha. Só aluno quadradinho. A própria dislexia. A própria dislexia é um desafio enorme para a escola. Uhum. Certo? Então... Desnumeria, todos esses entram nesse pacote. A escola não sabe lidar com isso. Os transtornos de aprendizagem, que eu disse que estão no manual de transtornos mentais, transtornos de aprendizagem estão no manual de transtornos mentais. São a dislexia, a disgrafia, a dislalia. Eu posso ter uma descalculia, uhum, que é dos números. Entende? Então, assim, isso é um transtorno de aprendizagem. Então, assim, o que acontece? Falta conhecimento teórico sobre esses funcionamentos. Tá? Eu já vou te deixar um convite para a gente falar dessa questão escola numa próxima ocasião, porque eu sei que isso vai longe e a gente já deixou alguns ganchos aqui de assuntos que precisam ser respondidos. Por exemplo, a Edna Carvalho mandou uma pergunta para a gente pelo Instagram. Ah, que bom! Como Legal. se diagnostica o TDAH? E você tinha já começado a falar a esse respeito. Isso. Aí eu queria... E você até falou que tem o E ou hiperatividade. Eu queria que você voltasse um pouquinho para esse assunto. Tá. Então, essa questão do diagnóstico. E aí eu disse, olha, para começar, quem diagnostica é o médico. E atualmente eles não estão diagnosticando sozinhos. Uhum. A gente não tem um exame que declare que você é TDAH como você faz um exame de sangue. Né? O que a gente tem são testes e o DSM-5 que nos dá um padrão de itens que você preenche ou não aqueles requisitos para você ser diagnosticado, tá? Uhum. Então, assim, o que hoje é recomendado, né? A escola encaminha, normalmente vai pela escola, porque é quando a criança entra na escola que isso fica muito evidente, muito característico. Por quê? Porque ele vai interagir com outras crianças da idade dele, né? E ele tem um funcionamento que é difícil. Por exemplo, ele não presta atenção no que as pessoas estão falando, ele não sabe esperar, ele não tem, por exemplo, ele não segue instrução
do início ao fim, que uma criança de 4 anos, quando você diz, coloque a sua merendeira lá ali e volte aqui. Cara, isso pode ser difícil para o TDAH, ele vai botar a merendeira e dali ele vai para outro lugar, porque ele não ouviu a sua segunda mensagem. Então, isso... Eu lembro do meu caso, que eu fui chamada na escola, porque o Felipe estava no primeiro ano, uma escola socioconstrutivista, então o conhecimento é feito coletivamente. A frase da professora foi: ele não consegue ficar sentado e ele atrapalha, ele não traz nada percepções do mundo real. É um menino imaginativo, então ele falava de mar, água, ele ia para longe. Ele ia nadar na própria. Quase. Inclusive pulando. E a reclamação foi: ele não consegue contribuir com isso, e assim, ele está atrapalhando o desenvolvimento dos outros. Eu me senti ofendidíssima. Exato. Preocupadíssima, né? É uma inadequação muito grande, um tato zero para falar para a mãe que, olha, seu filho tem um funcionamento diferente socialmente, ele vai ser muito prejudicado por isso. Assim, ele não é que ele prejudique os outros, o cara é prejudicado na medida em que ele não consegue, entende? Não é o outro, ele é prejudicado. O que ele não está ouvindo vai fazer falta para ele lá na frente, concorda? Então, assim, é isso que eu digo, essa inabilidade de lidar com a situação é muito grande, até para chegar para o pai e falar, isso é muito importante, né? Mas vamos continuar então no diagnóstico. Sim. E por conta da escola, a escola geralmente solicita porque não está dando conta, porque não está conseguindo, porque não sabe o que está acontecendo. E aí o ideal seria, né, que houvesse uma equipe interdisciplinar que consta de, né, avaliação psicopedagógica, que vai lidar diretamente com como esse aluno está se relacionando com essa aprendizagem, né? O que ele efetivamente, cognitivamente, ele consegue realizar. Uma avaliação neuropsicológica, que é outro tipo de avaliação, onde vai medir uma série de habilidades de linguagem verbal, não verbal, visoespacial, temporal, que isso é uma questão séria no TDAH, que é a questão do espaço e do tempo, né? Ele não sabe se colocar no espaço, ele se espalha no espaço, o espaço ele não domina o espaço nem corporal. Que vai avaliar também a questão motora, porque o TDAH ele tem uma descompensação no esquema corporal, né? E aí vai entrar a lateralidade, que é super importante na alfabetização, né? Então, assim, essa equipe multidisciplinar e o psiquiatra, tá? É o psiquiatra que vai ver a necessidade ou não no exame clínico. Tem que ter um exame clínico, ele com o paciente, com a família, tá? Que eu acho importante. Não é chegar, olhar o paciente e passar um remédio. O bom médico atualmente não faz isso. E nem pode, né? Embora isso aconteça demais, tá, Maria Clara? Aqui eu queria até pedir um momento, porque eu quero fazer um alerta. Eu tive que fazer, e eu acho que a médica foi extremamente responsável, ela pediu uma avaliação cardiológica do Felipe para poder dar a receita de Ritalina. Exatamente. Então, assim, exatamente. Não é para... Se alguém te der, pelo amor de Deus, se alguém te der uma receita de Ritalina sem um exame cardiológico, não aceite. Exato. Né? Exatamente. É importante a gente frisar. Por isso que eu estou dizendo, o médico vai fazer um exame clínico e vai pedir os exames clínicos que ele achar adequado para aquela criança. Pode ser uma criança que venha, sei lá, com histórico de asma, de qualquer outra coisa. Ele é o médico que vai ver quais são os exames clínicos necessários para essa criança, para que, junto com as avaliações, junto com a equipe interdisciplinar,
ele juntar com isso e ver qual é o encaminhamento terapêutico que ele vai indicar. Tá? Então, assim, hoje nós temos muitos medicamentos de ponta, não são medicamentos baratos, tá? Isso é uma coisa que a gente precisa deixar clara. Nem um pouco baratos. Nem um pouco baratos, a gente não conseguiu ainda uma política pública eficiente, e é por isso que é importante a família se engajar nesse movimento, porque tem muita política pública, muitos projetos para o TDAH que estão engavetados. Isso baratearia o medicamento e facilitaria a vida de muita gente. Uhum. E aí, a partir disso, o médico vai fazer a indicação terapêutica, e cada profissional desse, geralmente a avaliação neuropsicológica, uma boa avaliação neuropsicológica, uma boa avaliação psicopedagógica, fazem as indicações necessárias para o acompanhamento pedagógico, tá? Então, em geral, essa criança ela vai se engajar numa atividade psicopedagógica, que é a psicopedagoga, que tem que ser também uma pessoa que esteja habilitada para pensar o sujeito não só com a questão da aprendizagem, mas como um sistema, que essa aprendizagem está modificando os seus neurônios, os seus hábitos, os seus comportamentos, tá? E ela é a mediadora entre a família e a escola. Essa psicopedagoga, ela precisa estar na escola. Ela precisa acompanhar o seu cliente, orientando a professora na escola. Uhum. Eu vejo isso também muito pouco. Eu vejo pouco isso. A psicopedagogia saindo do consultório e sendo recebida na escola pela professora. Isso é outra questão, né? Tem muitas escolas que os professores não têm acesso aos profissionais que a criança é atendida pelo coordenador. Uhum. Sim, eu acho que eu como psicopedagoga que fui mais atuante em escola, e até hoje eu atuo em escola, e como professora que fui, eu sempre exigi estar com os profissionais que eram de fora dos meus alunos. Uhum. Porque ninguém explica melhor o seu trabalho do que você mesmo. Então, eu como psicopedagoga, eu exigia da coordenação uma reunião com a professora. Que é quem está com a criança, né? Exatamente. É ela que está na relação, que nem o pai e a mãe que está na relação. Não é a coordenadora que quer vender o colégio como sendo ótimo, né? Exatamente. Não é só isso. Eu acho que, por exemplo, eu na função de professora, eu sempre que tive alunos com determinadas questões que eu sabia que tinha terapias fora da escola, eu pedi à coordenadora, olha, eu quero falar com a terapeuta do fulano. Mas a escola, olha só, eu fico fora do meu horário, não tem problema. Porque tem essa questão do horário, entendeu? Uhum. O professor que está sendo pago para dar aula, se ele sair da sala de aula para atender o profissional, ele deixou a sala de aula. Aí o professor também não quer ficar fora, porque aí a escola não vai pagar. Tá? Então, se é para falar, eu vou falar porque eu conheço os dois lá. Eu conheço bastidor de escola. Eu vivi 32 anos sendo professora, eu peguei todas as séries dentro de uma escola, eu sei muito bem como é que funciona a escola. Então, assim, tem essa questão. Então, eu, como professora, dizia, não tem problema, marca fora do meu horário. Porque eu sempre, como professora, quis explicar o meu trabalho. E a gente, às vezes, não sabe o que fazer na sala de aula. A gente precisa do profissional que está fora. Ele tem recursos que a gente não tem como professor, entende? Uhum. Então, assim, e eu, como psicopedagoga, sempre avisei as escolas. Olha, eu sou psicopedagoga do fulano, estou marcando um horário, mas eu queria saber qual é o horário mais disponível que a professora tem. Então, eu sempre me adequei ao horário da professora, porque eu sei qual é a dificuldade do professor. Eu acho que isso também é importante, sabe? A gente que está fora da escola, a gente vai chegar lá no horário...
Não, olha só, a escola tem um funcionamento, sabe? Eu acho, Maria Clara, eu gosto muito dessa coisa do colaborativo, sabe? Uhum. Quer dizer, o que é importante naquele momento? É o menino. Importante naquele momento é o menino, a menina que eu estou tratando. Não é o meu horário, o teu horário. Desculpe, eu quero, sabe? Se eu tiver que ir lá num horário, desmarcar outro cliente para ir, eu vou. Porque naquele momento é aquele menino. Então, eu acho que tem isso também, sabe? A gente tem que entender o lado da escola, que é complicado, é difícil, tem muita coisa que ainda não está resolvida, até nas relações interpessoais dentro da escola, sabe? Eu entendo o lado do professor perfeitamente, eu sei porque eu vivi isso, eu quebrei muito pau na escola por causa disso. Então, eu acho que a gente tem que sempre flexibilizar aí dos dois lados. Porque o menino com TDAH, ele vai precisar de um acompanhamento, de uma mediação entre família e escola por muito tempo. É nisso que eu acredito, sabe? E aí, com certeza, você vai facilitar muito o desenvolvimento dessa pessoa. A única coisa que me traz, assim, a única não, me trouxe um monte, né? Não isso. Mas que a única, de todos esses agentes nesse contexto, né? A única que não tem opção é a criança, né? Ela não tem, e ela é a vulnerável, porque ela ainda não viveu. Então, todos os adultos em torno dela, eles estão ali por ela e, né, para cuidar dela e ajudá-la a atingir o seu melhor potencial. Até porque tem dentro das características do TDAH, é clássico, né? Que eles têm um alto QI. Então, um potencial muito grande. Exatamente. Tem um lado bom do TDAH. Não, eu acho o seguinte, tem essa questão do QI, que a gente usa o QI nas avaliações neuropsicológicas, mas, no geral, o que a gente diz é o seguinte, as competências deles estão preservadas, as competências cognitivas deles são preservadas, mas, muitas vezes, na maioria das vezes, como ele não é bem dirigido, bem interpretado, ele vai dar resultados como se ele não as tivesse. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo clássico. Ele tem a maior dificuldade em se manter em tarefa com esforço. Sim. Ok? Lição de casa. Não quer dizer que ele não tem a competência para fazer, mas ele tem a dificuldade de se manter em tarefa com esforço. Ok? Onde isso vai cair classicamente? Na escola. Na leitura. Porque leitura é trabalho mental, leitura é trabalho cognitivo, leitura é esforço. No Felipe é escrita. Sim, mas olha só. Antes da escrita, tem a leitura. Se ele não entender os comandos, se ele não tiver memória de trabalho, ele vai responder pela metade. Numa prova, quando você está corrigindo a prova, dependendo da prova, da correção do professor, não responder significa o quê? Que não sabe. Exatamente. Ele vai ser avaliado como não sabendo. Ok? E não é verdade. Se você tivesse dado uma outra forma de pergunta para ele, ou se você tivesse compartimentado aquela pergunta em duas, ou ele teria respondido. Então, ele sai com uma incompetência que ele não tem muitas vezes. Entende isso? Entendo. E tem um lado resultados também massacrarem a incompetência na cara do moleque, né? Ou da menina. Eu acho é incompetente. Eu acho que a falta de conhecimento sobre o funcionamento do TDAH faz com que as avaliações sejam deem um resultado que não condiz, na maioria das vezes, com as possibilidades e as competências desse aluno. Por exemplo, se você for olhar numa perspectiva de professor-aluno, tá?
Então, assim, a gente tem algumas questões que dizem assim, o TDAH ele vai ter prioridade na escola, na avaliação, como a dislexia. Não, ele só vai ter uma outra forma de ser avaliado, dentro das competências dele. Isso não é favorecimento, isso é oportunidade. Você dá as mesmas oportunidades para um cara que funciona diferente, não é possível. Né? Então, a questão do TDAH, assim, ele perde tarefa. Ele não sabe onde colocou a tarefa, ele esquece a tarefa. Né? Você acha que isso é legal para ele? Você acha que quando ele chega na frente do professor e diz que não tem tarefa, como é que ele acha que ele se sente? Ele não liga? Claro que não. Então, assim, qual é o mecanismo que a gente tem de lembrar a ele que ele tem que levar a tarefa? Então, assim, é todo um trabalho de entender esse funcionamento e dar recurso para ele. Entende? Até ele se tornar independente, capaz de monitorar, né, o seu próprio funcionamento. E a gente tem a reabilitação, né? A gente, na psicopedagogia, faz isso, né? Vai dando para ele esses instrumentos de estratégias, né? Então, isso é muito, muito, muito importante. A gente teve a oportunidade de ter um time multidisciplinar com o Felipe. O único que a gente não pôs foi psicopedagogo. A gente colocou psicólogos que eram psicopedagogos também. Ainda a psicóloga dele ainda é psicopedagoga também e neuropsicóloga. E ele trabalhou muito com terapeuta ocupacional e por um motivo muito específico, porque ele você chegou a falar, e é uma coisa que eu acompanhando muitos profissionais, médicos, enfim, já fui em vários, já fui em grupo de apoio e tal. É raro as pessoas falarem com tanta clareza quanto você falou sobre a questão do corpo. E no Felipe isso é muito presente, tanto que eu mesma em alguns grupos de Facebook de déficit de atenção, de mães de portadores, então eu falo assim, olha, você conhece a disfunção de integração sensorial? Que é essa desorganização, né, que também tem a ver com essa questão do funcionamento cerebral e que afeta o lado dos sentidos e da integração sensorial, que é o próprio. Eu demorei um século para aprender isso. O proprioceptivo, o vestibular, que é a soma. Você isso é super e tem um impacto enorme. Também. Tem. Né? Tem, porque vamos fazer um negócio simbólico. É complicado você não saber qual é o teu lugar, concorda? Sim. O TDAH, muitas vezes, ele não sabe qual é o lugar que ele ocupa. Isso é simbólico e espacial. Entende isso? Sim. Eu usei uma metáfora, mas é para entender assim, que como é que o sujeito ele se percebe nesse espaço, entende? Ele não tem muito parâmetro nesse espaço. Então, assim, a gente precisa trabalhar o visoespacial dele, né, as competências visoespaciais. A gente precisa trabalhar a questão motora dele. Então, fazer esporte que trabalhe bastante a consciência corporal é importante. Então, assim, ele vai sempre ser assim? Não. Dá recurso para ele que ele vai tranquilo. O problema é você deixar para lá, entendeu? Então, assim, por exemplo, a questão do... Por que eu estou dizendo isso? Porque lá na frente ele vai querer ser um homem ou uma mulher que vai dirigir um carro, certo? Sim. Então, assim, ele vai ter que ter noção visoespacial. Como é que ele vai ter noção visoespacial pelo retrovisor, que a distância é diferente da realidade? Por isso você vê muita gente em estrada cortando... Ops. Entendeu? Repete um pouco. Deu uma pausada aqui no teu áudio. Depois que dizendo o seguinte, cortadas na direção. A gente pensa na questão do desenvolvimento, né? Essa criança vai ser um adulto, certo? Essa criança vai ser um adulto e vai ter as exigências sociais, vai querer ter a sua vida independente completamente, porque ele é capaz disso, e vai ser um homem de negócio, ou lá o que ele queira ser na vida. Ele vai querer, ou ele ou ela, dirigir um carro, né? Então, assim, a condição visoespacial é fundamental para você dirigir, né?
Assim, é isso que te dá a noção nos espelhos retrovisores, que a distância que você está vendo não é a mesma da realidade, mas você faz uma projeção dessa velocidade para poder ultrapassar alguém. Isso é uma visão, isso é viso espacial também. Isso entra um planejamento, isso entra uma estratégia mental, mas isso entra a questão visual que te ajuda a fazer todo esse planejamento. Isso é uma deficiência no TDAH também. Eu percebo que, por exemplo, eu era e sou muito desastrada, né? Ficava batendo em tudo, vivia com mancha roxa. Isso é muito característico também, né? O Felipe, por exemplo, ele se regula, e eu vejo outras crianças que ele para regular a atenção, ele bate o pé. Ele está sempre batendo o pé. Ele tem uma frequência de bater o pé que ajuda ele a se concentrar. Porque ele não está sentindo o corpo dele, ele abraça com muita força. E ele agora está ficando adolescente, depois a gente vai fazer um sobre TDAH adolescente, então, que é uma coisa. Mas ele está ficando forte, né? Ele está ficando com o corpo de homem já. Então, o abraço dele não é aquele abraço gostoso de criança pequena, é um abraço de quase de homem que está ficando forte, porque ele também ele faz muito exercício, muito agitado, faz muito exercício. E então ele tem esse lado que é mais para ele do que para mim, e eu sou a mãe, sempre é a pessoa que mais o alvo dessa necessidade, né? Mãe. E isso acaba mexendo muito também com a gente, porque aí a gente volta para o aspecto da família, né? A família não é uma família com um portador, que tem um portador de TDAH, e se der sorte só tem um, né? Porque pode ter mais de um. Ela é uma família que tem que mudar inteira. Ela tem que viver numa outra frequência, né? Ela precisa. Então, quando eu disse que o médico vai diagnosticar, não é isso? E, em geral, a psicopedagoga, ou ela faz o trabalho de família, ela tem essa especialidade também, ou uma psicóloga vai trabalhar a família. Na verdade, assim, mas de qualquer modo, eu acho muito importante a psicopedagoga trabalhar a família. Por quê? Porque ela vai trabalhar as questões práticas dessa família. Que é aquilo que eu estava falando, que assim, o que me levou a procurar outros recursos, e aí eu achei esses recursos no coach, né? E hoje eu faço coach de família, por isso, porque existem aspectos do cotidiano da família do TDAH que são muito particulares. Você concorda com isso? E como? São muito particulares, assim, e que precisam de uma orientação, porque se você sem orientação, parece que a sua vida não tem jeito. Não é verdade? Que tudo é uma complicação, que tudo é difícil. Fazer uma viagem é difícil. Eu recebia famílias no meu consultório que diziam assim, nunca mais eu vou viajar na minha vida. Não fica parado no restaurante. Exatamente. Então, assim, a minha vida social acabou. Eu não posso ir na casa de ninguém. Gente, não, pelo amor, não é isso. Não faça isso. Você é tratado de um jeito... Você é a Pelo amor! As pessoas te tratam mal. As pessoas te olham torto. O seu filho deixa de ser convidado para a festa de aniversário da escola. Sim, exato. Socialmente, as pessoas são socialmente intransigentes com o diferente. E aí não falo nem do TDAH, é com o diferente. Não, no geral. No geral. Pensou fora da caixinha também, tu já está crucificado. Eu sei muito bem disso. Paguei altos preços por dizer o que penso, por falar algumas obviedades que ninguém estava vendo. Eu não estou falando de verdades, porque isso para mim é relativo. Eu estou falando de obviedades. Cara, tu não está vendo que esse negócio não está dando certo, está fazendo por quê? Né? Por que está insistindo nisso? Qual é o interesse atrás disso? Pronto, paguei preço alto por isso. Não, e a pergunta é ótima, né? Porque o melhor caminho para você não conseguir aquele resultado que você quer, se você já tentou fazer um caminho para chegar a um lugar e não deu certo, com certeza esse caminho não vai te levar para o lugar que você quer. Exatamente. Então, assim, eu sei muito bem como que essas famílias se sentem isoladas, como essas famílias se sentem
Sabe aquela coisa, minha vida não tem jeito? Uhum. Minha vida é um inferno? Minha vida é um desastre? E isso, óbvio que isso impacta na saúde das pessoas. Óbvio que isso impacta nos recursos que essa criança desenvolve ou está deixando de desenvolver por conta desse ambiente. E eu não estou falando para culpabilizar os pais, longe, não é isso. Eu estou falando que isso acontece, é normal que isso aconteça, e procure ajuda para que isso não seja a sua vida, porque não precisa ser. Tá certo. A sua vida não tem que ser assim. Você só tem que aprender como é que essa criança funciona e como é que a sua vida vai funcionar de forma harmoniosa. Ai, a harmonia para você não é a minha harmonia, entende disso? Super. Mas você tem direito a essa harmonia e você pode conseguir isso. E eu tenho direito à minha harmonia individual e à minha harmonia em conjunto, no coletivo. Né? Exatamente. Exato. Que a família é onde isso. É interdependente, né? Eu preciso dos outros. O que é a família? E aí vem o conceito de família. Família não é um monte de indivíduos. Famílias são indivíduos interdependentes. Super. Certo? Então, assim, nós somos... E hoje eu acho assim, esse conceito de família ele tem que ser ampliado, né? Uhum. Então, hoje eu estou buscando, eu estou fazendo uma pesquisa sobre essa questão da independência e da autonomia, que foi muito usada na educação, e eu estou trabalhando com a ideia de nova era. Eu acho que a gente vai mudar muito a vida da gente, eu acho que a gente está entrando na nova era mesmo. Quem ainda não se mexeu, desculpe, está atrasado. Então, eu acho o seguinte, hoje a educação... Eu hoje não diria para o meu filho que ele tem que ser independente. Como eu disse a vida inteira. E eu consegui filhos independentes. Tanto é que todos eles já saíram de casa. Assim, eu diria para eles, sejam interdependentes. Incrível. É diferente. Repete, porque é muito bom isso. Eu estou dizendo, hoje, na nova era, eu não criaria filhos para independentes. Eu criaria filhos para interdependência. Caraca, ou seja, você que coisa bonita, cara. Isso é muito lindo. Você tem que ser. Você tem que saber quem você é para que você possa ser como o outro. Porque nós somos seres sociais. Eu não vivo sozinha. Que papel é esse de ser independente? Isso foi na minha época. Eu tinha que ser independente, eu tinha que levantar a bandeira. Hoje, eu preciso saber quem eu sou, qual é o meu potencial, quais são as minhas habilidades e como é que eu vou me beneficiar disso e beneficiar o outro. Isso é interdependência. O que me sobra pode te faltar. Assim, que habilidades eu tenho? Eu tenho habilidade de escrever, eu tenho habilidade de comunicar, eu tenho habilidade de... Você tem habilidade de fazer programas, você tem habilidade... Vamos juntar as nossas habilidades. Eu não preciso ficar aprendendo o que eu não gosto, o que eu não sei, o que não é minha habilidade. Eu tenho que ser excelente naquilo que eu posso ser melhor, naquilo que eu posso oferecer o meu melhor. É isso. E eu posso me beneficiar da sua expertise também, em meu benefício. Então, eu acho que a gente está ainda na educação formal muito lá atrás. Cara, incrível. Em mentalidade. A mentalidade está muito atrás. Eu acho. Eu tenho que falar uma coisa que para mim é uma dor no coração, mas já vou deixar um convite. Eu sei que você tem um compromisso agora. E eu olhei o relógio. Uhum. Então, a gente tem ainda uma montanha de assunto e, como eu já esperava, iam surgir muitos outros nessa conversa, porque a gente não consegue se atualizar com tanta frequência nesses bate-papos quanto eu gostaria, né? Que para mim seria todo dia uma conversa de 1 hora, mas não é impossível, porque a gente tem outros e outros compromissos. Foi incrível, muito obrigada. Eu que agradeço, eu que estou feliz. Um monte de assunto aqui. Eu já queria deixar o convite para a gente falar
Porque a gente ainda não falou de medicamentos e alternativas ao medicamento. Importante, medicação, importante, tem outra mitologia na medicação. Então, as questões de rotina, esse lado da família, que eu, por exemplo, eu vivo muito eu tenho um descompasso meu de eu ser, às vezes me sinto abusiva, mesmo tendo toda uma consciência, todo um preparo e tal. Tem horas que eu me sinto abusiva porque eu estou me sentindo abusada. Tem tanta coisa que a gente já tinha até meio conversado para falar e não veio porque o tempo não deu, mas veio tanta coisa preciosa também que eu só tenho gratidão. Eu queria já deixar aberto para a gente fazer uma próxima gravação e trazer mais desse conteúdo. Quanto você quiser. Então vamos o quanto antes, amiga. Vamos combinar. Tá bom? Vamos combinar. Eu estou totalmente agradecida a você, aos que estão ouvindo também, né? Pela audiência e pela paciência. E eu tenho uma gratidão mesmo por sempre poder falar, esclarecer. Se eu conseguir ajudar alguém, cara, não tenho nem palavras. Minha missão tá garantida. Incrível. Se eu puder ajudar uma pessoa, para mim tá beleza, tá maravilhoso. Tem só uma coisa que eu vou te pedir antes da gente encerrar, que é que você dê o seu informe aqui para todo mundo. Onde você fica? Você falou que você está em Curitiba, mas assim, como que as pessoas podem entrar em contato com você? Tá bom, Maria Clara. Né? Então, sim. Eu estou direto nas redes sociais, tá? Então, vou deixar meu endereço. Podem me escrever pelo direct do Instagram, @CarlaBVenzis, tá? Soletra, porque trava a língua o seu sobrenome. Tá. Bebê, elefante, vela, elefante, neném, zebra, igreja, sapo. Bevenzis. Então, tá? @CarlaBVenzis. Tudo então, junto. Pode escrever tudo junto. Carla Bevenzis minúsculo, tudo junto. Pode escrever pelo direct, tá? Pode ir no Facebook também, Equilibrando a Vida com Carla Bevenzis. Então, se você botar Equilibrando a Vida, já vai para minha página. E também por e-mail, que é o bevenzis, mesmo bevenzis, @gmail.com. Perfeito. Tá bom? Gratidão, querida. É um prazer em responder qualquer questão. Sem dúvida, a gente vai postar este áudio o quanto antes. Já vamos o pessoal mandar também. Eu daqui a pouco coloco, na sequência, coloco quais são os canais aqui do Conversas Desafiadas. Mas eu sei que você tem que sair, então eu vou continuar só para esse encerramento. Isso. Um beijo enorme. Tem que atender. Obrigada. Um beijo, muito obrigada e muito sucesso para você, Maria Clara. Eu serei assídua ouvinte do seu podcast. Vai ser uma delícia. E você vai estar aqui. Muito sucesso para você. Beijo. Beijo a todos e muito obrigada. Bom, eu me comprometi com a Carla a fazer um encerramento na sequência e não aconteceu alguns dias depois que eu editei o áudio e eu fiquei com a percepção clara de que essa conversa foi muito boa. Quando a gente sente no peito um calorzinho, a gente sabe que a gente está levando algo de muito bom. É sentimento, é sentido, né? Eu lembro muito da Lala Denzelin, que é uma mestra, uma inspiração para mim, a criadora da fluxonomia 4D, quando ela fala que o que é sentido faz sentido. Eu sei que ela não é a única que fala isso, mas ela fala. E eu sinto aqui que essa conversa tem muito valor e que a gente está trazendo algo de muita qualidade, de muita integração, de muita positividade também, sem nenhum mimimi, sem nenhum pano quente. A gente falou o que veio na real e eu fico muito feliz de poder ser o canal para trazer esse tipo de conversa para vocês. Eu queria reforçar o convite que foi feito ao longo da entrevista, bate-papo, entrevista não, mas também
Lembrando que a gente vai ter uma nova conversa com a Carla, isso é um compromisso assumido, e esse compromisso pode ter a sua participação com dúvidas, sugestões, perguntas. Eu sei que vocês devem ter várias percepções. Lembrando que os nossos contatos são por e-mail conversas.desafiadas@gmail.com. O nosso WhatsApp é 011 99132 6001 99132 6001 DDD de São Paulo. Você também pode acompanhar e interagir com a gente, comigo no @mariaclara.quenompara, meu Instagram, e o meu Twitter é clara.quenompara, e os canais de Conversas Desafiadas são Instagram, @conversas.desafiadas, e no Twitter o @desa_fiadas, desafiadas com um underline no meio. Lembrando que esse podcast fica disponível no YouTube, no Spotify e no Anchor FM. Um grande beijo, muito obrigada pela participação e por estar aqui nos ouvindo. Até a próxima.